Vamos lá, pessoal. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre 5 ações que estão baratas, têm um grande potencial de valorização, inclusive todas elas com upside acima de 169%. E automaticamente, quando a gente lembra sobre potencial de valorização, remetemos à fórmula de Graham. E o que significa basicamente? Graham, no seu método, ele procura empresas que estão abaixo do seu valor intrínseco. Então, nessa fórmula aqui, perceba o seguinte, esse valor intrínseco aqui seria igual à raiz quadrada de 22,5, que seria o índice de Graham, vezes o lucro por ação, vezes o valor patrimonial por ação. E aí perceba o seguinte, ao aplicar essa fórmula, a partir do momento que a gente descobre o valor intrínseco dessa ação, a grande sacada de Graham é que, na hora que o mercado perceber o desconto dessas empresas, o preço vai corrigir automaticamente, atingindo o preço justo, ou seja, o valor intrínseco. E aí, quando o mercado percebeu, a manada está comprando, você que comprou a um preço abaixo desse valor intrínseco, sairia lucrando com essa ação. Então, a ideia de Graham é muito essa questão da lucratividade. Esse valor de 22,5, que é a constante de Graham, para a ação apresentar um upside e também estar barata, o preço sobre o lucro não poderia passar 15 vezes e o preço sobre o valor patrimonial não poderia ultrapassar 1,5 vezes, ok? E aí, multiplicando esses dois valores, nós chegamos aqui à constante de Graham, 22,5. Aparentemente, olhando essa fórmula aqui, parece um bicho de 7 cabeças, mas não é nada disso. Eu vou mostrar para vocês que é muito simples a gente entender aqui sobre esse upside. E aí, vamos então, sem mais conversa, pessoal, saber a primeira ação que, segundo Graham, o mercado ainda não percebeu o valor intrínseco delas e quando bater o olho, a manada vai correr para comprar, mas aí, quando o preço corrigir, você vai sair na frente de muitos investidores. Então, vamos lá, simbora. A primeira ação barata e com upside de valorização é a Even 3, uma construtora e incorporadora. Está custando nesse momento R$ 6,44. Tem uma variação positiva nos últimos 12 meses de 7,68%. Está com seu preço sobre o lucro 4,75, ou seja, em menos de 5 anos a gente teria o que investiu na Even 3 novamente em nosso bolso. E aqui, pessoal, sobre o PL, eu quero trazer algumas observações que vai servir para todas as ações aqui. Então, perceba o seguinte, de acordo com o método de Graham, o PL abaixo de 15 estaria ok para o seu método. E aqui estaria tudo certo. Só que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, quando o PL está muito elevado, perceba aqui, eu vou até colocar assim, quando o PL está muito elevado, o que significa? 2 pontos. O primeiro ponto é que essa ação pode sim estar muito cara, e o segundo ponto é o contrário. O mercado pode estar vendo muita oportunidade em determinada ação porque está colocando muita perspectiva nela, e por esse motivo o PL está muito elevado. Por esse motivo é importante olhar esses dois cenários e entender, no contexto geral, onde é que determinada ação se encontra. Tudo bem, pessoal? Compreenderam? Vamos lá. Outro ponto, preço sobre o valor patrimonial. De acordo com esse indicador, essa ação estaria com um desconto de 34% nesse indicador e está com um dividend yield de 15,63%, que é o rendimento obtido pela ação através dos proventos que ela distribuiu nos últimos 12 meses. Beleza, pessoal? Vamos lá. Olhando mais múltiplos de valuation, o preço justo de Graham seria R$ 17,33, tendo então um upside, observa aqui, de 169,10%. E no ranking da Magic Fórmula de Greenbet, essa ação estaria na posição 73. Esse ranking da Magic Fórmula é outro método onde seleciona empresas boas e lucrativas através do ROIC e o EV/EBITDA. Percebam então aqui no nosso gráfico de Scontex que a última vez que apontou um bom ponto de entrada identificada por esse método, e só lembrando que ele leva em consideração critérios técnicos e fundamentais
fundamentalistas. Então percebam que a última vez que apontou foi quando a Even 3 estava custando R$ 6,24. Olhando o preço teto e margem de segurança dos 6% de Décio Bazin, observa aqui comigo que na janela de 5 anos, a margem de segurança da Even é 7,25%, tendo um preço teto da ação de R$ 7,10 para atingir aqui esses 6%. Por isso, a gente encontra uma margem de segurança. Só lembrando aqui, pessoal, além disso, tiveram alguns anos aqui, ó, que ela não pagou dividendos, beleza? Então, se a gente olhar a Even como uma boa pagadora de dividendos, eu ainda não consideraria, já que tiveram aqui alguns rombos nesse pagamento de dividendos. E só lembrando que o critério de Décio Bazin, que leva muito mais a questão dos dividendos em conta, o método também adotado por Luiz Bassi é diferente do preço justo de Benjamin Graham, ok? São metodologias distintas com finalidades diferentes, beleza, pessoal? Vamos lá. Perceba o seguinte, olhando o radar do dividendo inteligente da Even 3, com base nessa projeção, a data de pagamento dessa companhia seria aqui 2 vezes ao ano, no mês de janeiro e no mês de maio. Além disso, a Even 3 está com payout de 74,22%, está com a margem líquida de 8,57%. Se a gente olhar aqui o histórico da companhia, ela apresentou aqui até o presente momento evolução na sua margem líquida. Entretanto, não foi tão eficiente se a gente comparar aqui o ano de 2021. Tudo bem? Vamos lá. Além disso, olhando a rentabilidade, a empresa está com ROI de 13,80%. Se a gente prestar atenção com mais carinho, percebam que o ROI atual é maior comparando todo o período da companhia desde 2014. Um ponto bem positivo em relação à Even 3. Vamos lá também, pessoal. Analisando questões de endividamento, percebam que a ação, tanto a dívida líquida quanto a dívida bruta sobre o patrimônio, abaixo de uma vez, e também tem liquidez corrente de 4,18. E sobre esse endividamento, se a gente olhar o gráfico do caixa e do patrimônio líquido, percebam que nesse segundo tri de 2024, a empresa apresenta um patrimônio líquido maior, tanto para sua dívida de curto prazo, quanto para sua dívida de longo prazo. E ainda, a gente observa a caixa aqui na sua operação, tornando a empresa capaz de quitar suas dívidas de curto prazo. Vamos lá, pessoal. Olhando receitas e lucros, percebam que é uma ação que tem ciclicidade em relação ao lucro líquido. Em 2017 não foi bem até 2018, até que veio apresentando uma melhora de 2019 até os últimos 12 meses, apresentando dessa forma crescimento tanto de receita líquida quanto de lucro líquido. E quando a gente observa aqui o gráfico lucro versus cotação e entendendo que muitas vezes a cotação tende a seguir o lucro, não tem como a gente prever. Entretanto, se a gente observar a tendência, em muitos momentos nós observamos a interseção desses dois indicadores. E se a gente olhar aqui, o gráfico do lucro líquido da companhia está aqui em cima, o gráfico da cotação aqui embaixo. E aí, se essa tendência se concretizar e a Even 3 fazer o mesmo movimento, repetir aqui, ó, que aconteceu no ano de 2018, no ano de 2020, também aqui, ó, em 2016, nós poderemos esperar esse valor da ação se aproximar bem mais aqui da linha do lucro, onde, enfim, o custo dessa ação estaria em torno de R$16. Mas é claro que não tem como nós prevermos isso. E só um ponto também, pessoal, nada nesse vídeo se trata de recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Tudo bem? Vamos lá. Além disso, percebam que a Even 3 já está listada no novo mercado, tem tag along de 100% e tem liquidez média diária acima de 3 milhões. Percebam aqui o consenso geral do mercado. Se a gente observar os 7 analistas entrevistados, 4 deles recomendam compra, 2 permanecem neutro e 1 recomenda a venda. Então, segundo esses analistas, a meta de preço em 12 meses, trazendo essa projeção, é que a Even 3
alcance uma máxima de R$10 em seu preço e a média, de acordo com eles, é que essa cotação chegue a R$8,77. Tudo bem, vamos lá. E a nossa próxima ação, que de acordo com o Graham Mercado ainda não precificou, foi o Banco BMG B4, custando R$3,83. Tem uma variação positiva de 78,19%, está com seu PL de 5,60. Em menos de 6 anos você tem que investir novamente em seu bolso. Está com PVP aqui 0,51 e a gente entende que essa ação está com desconto de 49% e também está com seu dividend yield de 13,53%. Olhando mais métodos de valuation do Banco BMG, percebam que o valor justo, de acordo com o Graham, seria 10,67 e a margem de segurança 178,59%. Se a gente for olhar aqui no gráfico, a última vez que apontou um bom ponto de entrada foi em janeiro desse ano, quando esse banco estava custando menos de R$3. Além disso, o BMG está com payout de 76,57%, está com a margem líquida de 5,01% e um ROI de 9,19%. Se você se interessar mais, saber sobre esse banco, eu tenho um vídeo que eu falo muito mais detalhado sobre esses indicadores aqui e outros pontos. Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para depois você assistir. Vamos lá. Observando a questão de dividendos do Banco BMG, percebam que o preço teto e a margem de segurança dos 6%, de acordo com o Bazin, olhando os 5 anos na sua janela, o preço teto seria R$4,68, tendo a margem de segurança de 20,93%. E olhando o radar de dividendos inteligente, percebam que o Banco BMG tem a tendência nessa projeção de pagar em fevereiro, maio e novembro. E se a gente olhar aqui os dividendos pagos da companhia em 2023, 38 centavos, então fica basicamente em torno desse valor aqui, abaixo dos 40 centavos. Percebam aqui que em 2024 a empresa já pagou 17 centavos de proventos. Olhando receitas e lucros, percebam que essa ação tem um gráfico crescente em relação à receita líquida e nós observamos um resultado melhor de 2022 até os últimos 12 meses, onde nesses últimos 12 meses o Banco BMG apresentou maior aumento de receita líquida e também de lucro líquido. Observando o gráfico lucro versus cotação, o lucro líquido está aqui em cima, a cotação aqui embaixo. Seguindo a tendência cotação segue lucro, ainda há espaço para a cotação do Banco BMG passar os R$8. Observando essa questão de lucratividade, percebam que o lucro do Banco BMG cresce 11,6% para 105 milhões nesse segundo tri de 2024 e a rentabilidade do banco atingiu 10,8%. E a próxima ação é o Banco Banrisul, de código BRSR6, custando R$12,55, tendo a variação positiva de 4,39%, está com seu PL de 5,30 e o seu PVP 0,50, ou seja, esse banco está com desconto de 50% em relação a esse indicador. Outro ponto também é seu dividend yield de 4,77%. Olhando mais critérios de valuation, percebam que o preço justo, de acordo com Graham, é R$36,63, tendo um upside de 191,87%. Percebam aqui comigo que nesse momento não aponta nenhum ponto interessante. A última vez que apontou foi quando o Banco Banrisul estava na cotação de R$10,77. Olhando mais indicadores, o payout da companhia está em 25,35%, está com a margem líquida de 6,23%, está com o ROI de 9,41%. Já quando a gente olha o Banrisul na ótica de preço teto e margem de segurança dos 6% de Décio Bazin, percebam que em 5 anos o yield médio anual não bate o critério dos 6% de Bazin, ficando em 5,66%. Dessa forma, a gente não teria aqui uma margem de segurança, já que o preço teto seria R$11,86. Olhando o radar de dividendos inteligente do Banrisul, projeção possível
papel de pagamento seria nos meses de março, maio, junho, setembro e dezembro. Quando a gente observa aqui os dividendos pagos nos últimos anos, percebam, em 2023 foi 92 centavos. O maior pagamento de proventos desde 2014 desse banco, R$ 1,16. Se a gente for observar até o momento, nesse ano de 2024, ele pagou 43 centavos de dividendos. Olhando receitas e lucros, percebam que a gente tem um gráfico mais crescente de 2022 até os últimos 12 meses. Trazendo mais notícias sobre o Banrisul, perceba que recentemente o maior investidor pessoa física, né, da nossa bolsa, o bilionário Luiz Bassi, revelou que estava comprando o Banrisul pensando em dividendos, e a Genial Investimentos já se posicionou dizendo que o Banrisul ainda tem potencial para se valorizar 36% e trazer maiores dividendos. E aí eu quero saber de você, o que você acha? Coloca aí nos comentários. E o preço-alvo do Banrisul, de acordo com a projeção, é que esse banco chegue a uma máxima de R$ 17,00 e a média, de acordo com eles, é R$ 13,94 para a cotação do banco. E a próxima ação da nossa lista é a Elcatex, de código ELCA4, uma empresa fabricante de madeiras. Está custando, nesse momento, R$ 15,80, está com uma variação positiva nos últimos 12 meses de 32,24%, está com seu PL abaixo de 4 vezes, um PVP 0,58, a gente tem um desconto de 42% e também o dividend yield da companhia 5,86%. De acordo com o preço justo de Graham, seria R$ 52,32, com upside de 233,46%. A última vez que apontou no nosso gráfico um ponto de entrada para essa empresa foi quando ela estava custando R$ 13,73. Além disso, a companhia está com payout de 31,53%, está com a margem líquida de 15,31%, está com ROI de 16,12%. Olhando questões de endividamento da companhia, percebam que ela tem mais patrimônio que dívida, tanto de curto prazo quanto longo prazo, e também tem um pouco de caixa na sua operação. Tudo bem? Observando receitas e lucros, percebam que desde 2021 é quando ela apresenta maior crescimento de receita, e na questão de lucro líquido, retirando 2022, a empresa também vem apresentando crescimento no lucro líquido. Considerando a questão de dividendos em relação ao preço teto, note que ela não é ainda considerada uma empresa boa pagadora de dividendos, tanto é que a gente não tem margem de segurança em relação à companhia. Se a gente olhar nesse critério de dividendos, tudo bem, ela pagou aqui dividendos em 2021, 2022 e 2023. 2023 foi quando ela teve aqui um maior pagamento, onde o seu dividend yield foi 8,42%. Entretanto, ela ainda precisa provar para os acionistas nos próximos anos ser uma boa pagadora de dividendos. Tudo bem, vamos lá. E nesse radar de dividendos inteligente, possivelmente no futuro tem a tendência de pagar em outubro e dezembro. E a nossa próxima ação da lista no segmento hospitalar, a Vivel, de código VVEO3, custando nesse momento R$ 1,93, tem uma variação negativa nos últimos 12 meses de 89,88%, está com seu PL abaixo de 4 vezes, o PVP 0,19, e percebam que nesse ponto ela está com desconto de 81% e o seu dividend yield nos últimos 12 meses de 7,07%. Olhando indicadores fundamentalistas, percebam que ela não tem praticamente margem líquida, 1,60%, o seu ROI 5,61%, ROI baixo também. Outro ponto em relação ao seu dividend yield, perceba o seguinte, mesmo apresentando esse valor de 7,7%, que aí bateria o critério de Bazin, porém, no seu histórico, a gente não tem uma comprovação que a empresa é uma boa pagadora de dividendos. Eu conheço alguns investidores que gostam desse ramo hospitalar. Eu, particularmente, não invisto, mas eu quero saber de você. O que é que você acha? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Outro ponto aqui, pessoal, percebam que a empresa que está alavancada, presta muita atenção para quem deseja investir nessa empresa, analisa tudo
direitinho antes de investir. Outro ponto aqui, ó, mesmo com esses indicadores não sendo ideais de acordo com alguns parâmetros, preço justo seria R$ 11,38, tendo um potencial de rentabilidade de quase 500%. Veja aqui, ó, 489,70%. E aí comece a imaginar, de fato, se você comprar esse valor de R$ 1,93 e essa ação chegar próximo aqui aos R$ 10, R$ 11, o potencial de valorização e quanto você vai lucrar com essa ação. Mas claro que essa é aquele tipo de ação para investidores calejados, para investidores experientes. Você que é investidor iniciante, cuidado com esse tipo de ação, tá bom? Eu deixo aqui meu alerta. Agora, para quem é investidor experiente no mercado, acredita na empresa, sabe o ponto de entrada e o ponto de saída para lucrar com essa ação, aí sim é uma ação interessante para você estudar. Tudo bem? Observem que o yield médio nesse período é 1,35 e em 2023 ela não pagou dividendos. Atualmente, se a gente olhar aqui, ela tem um pagamento de 14 centavos de dividendos. Inclusive, o pagamento já está programado aqui, ó, dia 31/12 de 2024. O radar de dividendos inteligentes, percebam que nessa projeção é que a VVO3 paga em fevereiro, maio e dezembro. Em relação ao preço teto de Basel, como a empresa ainda não tem dados suficiente para nos fornecer, nós não conseguimos aqui calcular esse preço teto, que seria uma média de pelo menos 5 anos de pagamentos de dividendos. Olhando receitas e lucros, percebam que nos últimos 12 meses nós tivemos diminuição de receita líquida e também aqui, ó, lucro líquido negativo. Sobre essa companhia, percebam aqui a opinião dos analistas. A ação de saúde sangra 20% após perda milionária no segundo tri de 2024. Observem que, mesmo a Vivel apresentando prejuízo de 5 milhões no trimestre, embora as ações da Vivel estejam apanhando bastante do mercado no momento, a Genial reitera uma recomendação de manter os papéis. Segundo ela, o preço-alvo da ação chegaria aqui, ó, a R$ 8. E percebam que alguns analistas ainda salientam que a Vivel está enfrentando um período turbulento no curto prazo. Mas, segundo eles mantêm a visão positiva da empresa em relação à tese de longo prazo e espera a recuperação nos próximos trimestres. Veja, as perspectivas dos analistas da Genial é que essa ação se recupere, ou seja, iria sair de R$ 1,93 para, segundo os analistas, a visão deles em torno de R$ 8. Será que, de fato, os analistas estão certos? E também nessa teoria de Graham, será que o mercado ainda não visualizou o valor justo, o valor intrínseco da Vivel 3? E aí, o que é que você acha? Quero saber de você. Coloca aí nos comentários. Para eu saber que você ficou comigo até o momento desse vídeo, responde aí nos comentários. Eu mereço e terei liberdade financeira. Declara isso. Eu mereço e terei liberdade financeira. Um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima e você merece ter liberdade financeira. Fui!